O silêncio é uma coisa incrível, né, cara? Eu tô em um lugar, aqui eu tô caminhando em uns campos de arroz, vou mostrar pra vocês. E essa vida simples, tranquila, que as pessoas levam, sempre me fazem refletir muito no que diz respeito à tranquilidade. É difícil você viver de forma tranquila se você está em um lugar muito movimentado. Por exemplo, se você mora em São Paulo, é muito difícil que você tenha uma vida tranquila, porque buzina, barulho, uma cidade gigantesca, asfalto por todo lado, prédios para todo lado. E quando você está num lugar como esse, onde você escuta os passarinhos cantando dia e noite, literalmente, porque até de noite os pássaros cantam aqui, isso te faz diminuir muito o ritmo e pensar, cara, como é bom. Como é bom você estar tranquilo. Como é bom você não ouvir todo esse barulho, ouvir toda essa zona que são as cidades grandes. Para você que não me acompanha, eu faço vídeos geralmente sobre o que eu penso, vídeos sobre reflexões. E agora eu estou em um país chamado Laos, que fica no Sudeste Asiático, que é um país muito tranquilo, muito calmo, muito pobre também, mas que eu tenho extraído o lado positivo, que é essa vibe tranquila, essa vibe calma, que me faz pensar, cara, a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Só que tem uma diferença entre o vazio externo e o vazio interno. O vazio interno te faz pensar, porque como você está longe de distrações, você está longe do que te distrai, isso te dá tempo para pensar sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre aonde você quer estar. E o vazio externo é o vazio externo. E estar num lugar assim, cara, ainda mais com o contraste depois de ter trabalhado um montão. Eu tava na Islândia, para quem não acompanha o canal, tava trabalhando em um hotel aí, e depois de trabalhar 8 meses por aí, eu vim para o Sudeste Asiático. E é um contraste tão grande, a vida simples, tranquila. Eu saí de um país, aquele cara ali carregando uns búfalos. Eu saí de um país onde a vida é tranquila também, porém com muita tecnologia, com muito poder de compra, um país desenvolvido, civilizado, digamos assim, civilizado, né? Porque, por exemplo, o que é civilizado, né? Para alguns, civilizado é civilização, é prédio, é asfalto, é construção, é educação. Porém, eu supostamente que estava em um país civilizado, as pessoas eram super fechadas, na Islândia, super fechadas. E aqui todo mundo me cumprimenta, me dá oi, ainda que eles não falem inglês. Ou seja, na Islândia eu conseguia me comunicar em inglês, mas aqui todo mundo coloca as mãos juntas assim, me dá oi, fala obrigado, sempre responde com um sorriso aconchegante. E supostamente é um país subdesenvolvido, economicamente falando realmente é um país subdesenvolvido, mas socialmente falando, não sei se é um país subdesenvolvido. Porque a cultura oriental, né, a cultura aqui do Sudeste Asiático,
ela contrasta muito com a cultura do nosso ocidente. Aqui é uma coisa muito estranha, cara, porque assim, uma das coisas que eu mais percebi na sociedade deles é, por exemplo, a forma como eles tratam os animais. Aqui é uma harmonia tão grande entre animais e pessoas. Todo gato, todo cachorro de rua que eu vi é extremamente bem tratado, no sentido de que ninguém enxota, ninguém trata mal, sabe? Todo mundo dá comida para os bichos de rua. Parece que eles têm um respeito muito grande pelos animais e uma convivência muito harmoniosa com os animais. Sejam os animais de campo, tipo essas vacas, esses búfalo. Búfalo não tem nenhum aqui agora, mas aqui tem muito búfalo. Ou seja, com os animais domésticos de rua, tipo cachorro e gato. Todos os gatos e cachorros que eu vi aqui, era incrível, porque eles tinham um pelo tão bom, um pelo tão suave, macio, que se notava, e um respeito. Por exemplo, eu estou em um hostel, onde o outro dia eu estava saindo pelo saguão do hostel e tinha esse gato de rua, que eu já tinha visto antes, e ele estava sentado no sofá do hostel. Então existe um respeito, porque um animal desse, por exemplo, ele não faz mal a ninguém. Ele está ali tranquilo na dele, não incomoda ninguém. E os donos do hostel, óbvio que muita gente vai pensar, ah Zé, isso é antigênico, esses bichos têm pulga, esses bichos transmitem doenças. Só que assim, cara, a gente por si só também transmite doença, o humano transmite doença. Eu achei o búfalo aqui, ó. Ele tá ali, aquela senhora tava olhando pra mim. Ela levou ele pro rio. Cara, esses búfalos são tão grandes, que eles parecem... Não sei se vocês conseguem ver. Eles parecem hipopótamos de tão grande que eles são. E lá atrás tem um outro búfalo e tem um búfalo pequenininho. E é super curioso, porque eles olham pra gente, os asiáticos aqui, né? O povo do Laos, com uma curiosidade, sabe? Eles não escondem o olhar, eles olham pra gente super curiosos. Tipo assim, quando alguém te encara no Brasil, ou você desvia o olhar, ou você continua olhando, e se você continua olhando, muitas vezes é um sinal de que você é encrenqueiro. Aqui não, aqui as pessoas se encaram, mas se encaram com um olhar de curiosidade, com um olhar de amizade, um olhar diferente, é muito diferente a cultura e o que eles fazem aqui. E eu tava conversando com a minha namorada sobre como tem coisas na cultura oriental, asiática, que poderiam ser incrementadas na cultura ocidental e vice-versa. Que para mim seria a cultura, o estilo de vida perfeito. Que é, por exemplo, isso que eu falei sobre os animais, esse respeito gigante que eles têm sobre os animais, o respeito que eles têm entre eles mesmos e como eles evitam o conflito. O povo do Laos aqui, eles evitam muito o conflito. Então dificilmente eu, por exemplo, não vi ninguém discutindo, não vi briga, e são extremamente cordiais e respeitosos uns com os outros. Seja você estrangeiro, seja você do país deles. E no Ocidente, por exemplo, o que eu vejo é que a gente é muito egoísta, muito individualista. Então,
eu acho que esse é um ponto muito positivo da cultura deles. E é óbvio que esse silêncio, essa calma rural que existe aqui no país deles, ela traz pontos muito positivos. Só que eu tenho que ser sincero, o país é calmo e é rural e é tranquilo desse jeito porque é um país pobre, é um país onde 70% da população vive da agricultura. E não é a agricultura como a gente conhece no Brasil, é aquela agricultura manual. Isso aqui que vocês estão vendo em volta de mim, por exemplo, são campos de arroz. Isso aqui é um caminho, aqui na frente, aqui é um campo de arroz e aqui é outro campo de arroz. A diferença é que agora, como eu estou aqui na temporada seca, esses campos de arroz estão vazios. Isso aqui era arroz que já foi colhido e agora está seco e eles põem as vacas aqui, como vocês podem ver, tem um monte de vacas para comer o restante, né? Porque o arroz eles colhem só do topo da planta. Então eles põem as vacas para comer e tentar limpar o máximo possível disso para eles poderem plantar novamente. Então a agricultura que existe aqui, ela é muito rudimentar, ela é muito antiga, ela é basicamente o que a gente fazia no Ocidente há 300, 400 anos atrás. No Brasil, por exemplo, a plantação de arroz hoje em dia ela é totalmente mecanizada. E isso traz essa característica da cultura que faz ela ser tranquila. Te traz essa paz de espírito, que é o que eu estou sentindo aqui. Ou seja, eu vejo essas vacas, esses animais vivendo de forma tão tranquila entre humanos e me traz uma paz extrema. Antes tinha um trator aqui passando com as palhas em cima, né? E um menino que estava em cima do trator descia do trator, fazia carinho nas vacas. Você vê que eles têm um carinho pelos animais muito grande, eles tratam os animais de forma cordial. É óbvio que não dá para generalizar, que tem, assim como no Ocidente, situações que eles tratam os animais mal, porém eu pessoalmente, eu não vi isso ainda. O que eu vi aqui é uma relação entre homem e animal super tranquila, que para mim deveria ser o comum, deveria ser o normal. E o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero falar nesse vídeo para vocês, né? Além de querer mostrar um pouco sobre o local que eu tô, sobre o que eu tô aprendendo visitando esse país, eu quero mostrar para vocês como muitas vezes a gente reclama da vida à toa. Pode ser uma forma um pouco cruel de ver as coisas, tipo, de ver que, porra, aqui no Laos as pessoas vivem de forma muito mais simples e mais pobre do que no Brasil, porém eles têm uma alegria e vivem feliz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para Portugal, por exemplo, e em Portugal eu não vi as pessoas tão felizes, eu não vi as pessoas tão simpáticas. E aqui no Laos, onde é um país extremamente dependente da agricultura manual, onde 70% das pessoas vivem da agricultura, as pessoas são alegres, te tratam super bem, são super simpáticas. Então, esse contraste de comportamento, digamos assim, isso acaba que te faz valorizar da onde você vem, te faz valorizar o que você tem. Porque quando eu vejo isso, eu vejo a simplicidade que as pessoas vivem aqui, cara, esse silêncio que as pessoas têm aqui, eu valorizo quando eu tô em um local calmo, em um local silencioso. Tipo, eu sou de Floripa, em Santa Catarina. Eu saí de lá faz 6 anos, porém eu lembro que eu pensava muitas vezes, cara,
Floripa é muito parado, Floripa não tem movimento, sabe? Não tem essa loucura que a gente está acostumado a ver no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E eu achava que eu estava perdendo alguma coisa, mas estando aqui eu tenho essa reflexão de que eu não estava perdendo nada. Que cada lugar tem a sua particularidade, cada lugar tem a sua definição de vida, né? Florianópolis tem uma vida mais calma, tem uma vida mais tranquila. São Paulo, Rio de Janeiro tem uma vida mais acelerada, uma vida mais urbana. E não é demérito nem para um nem para outro ter uma vida acelerada ou uma vida mais tranquila. Você precisa encontrar o lugar que você vai se sentir melhor, o lugar que você vai se sentir mais tranquilo. Eu encontrei estrangeiros vivendo aqui no Laos, tipo, eu conheci em Vang Vieng, uma cidade aqui do Laos. Eu conheci um australiano que comprou um café, se mudou da Austrália e foi viver no Laos, aqui no Laos. E você deve pensar, porra, como que um cara saiu da Austrália, um país desenvolvido, de primeiro mundo, e foi viver em um país subdesenvolvido? Isso é tranquilidade, cara. Isso é o que ele estava buscando. Ele queria um lugar tranquilo, um lugar mais calmo, com um estilo de vida que combinasse mais com o dele. E por isso ele acabou vindo para cá. E afinal de contas, o silêncio, a tranquilidade nos ensina isso. Que você não precisa estar naquela correria o tempo inteiro. Você não precisa estar naquela loucura o tempo inteiro de produtividade. Aqui, para mim é inacreditável a forma como eles trabalham. Várias vezes eu fui em lojas do Laos, aqui no Laos, e onde as pessoas estavam bebendo. Literalmente, o cara estava bebendo uma cerveja enquanto ele trabalhava. Ou conversando, comendo. Aonde que no Brasil, se isso acontecesse, você iria pensar, cara, isso é extremamente, sabe, falta de profissionalismo, falta de respeito. E aqui é uma coisa super tranquila. Comenta aí se você acha que essa vida tranquila é muito parada para você, se isso é um equilíbrio. Porque é claro que a gente como ser humano é muito diferente um do outro, né? Então o que pode ser calmo, o que pode ser tranquilo para você, para outra pessoa é extremamente entediante. Para mim, me faz abrir a cabeça, como eu já falei em outros vídeos. Viajar me faz abrir a cabeça, me faz valorizar o que eu tenho, e me faz cada vez ter mais certeza de que o equilíbrio entre as coisas é o mais importante e não o extremo, né? Não ser polarizado, tipo, não faça isso nunca na sua vida ou sempre faça isso na sua vida, ou sei lá, nunca tome sol na sua vida ou sempre tome sol na vida. Eu acho que as coisas na vida são um equilíbrio. Um equilíbrio entre um pouco de um pouco de outro, e você ter um pouco de cada coisa que te faça bem e que te faça sentir essa paz que eu tô sentindo agora. Às vezes a paz não é um lugar, não é o dinheiro que você tem. Talvez a paz seja o ritmo da sua vida, o ritmo que você leva a sua vida e a maneira que você encara isso.